Rosi, vamos trazer informações sobre a movimentação da política, é claro, e a gente tem algumas informações, algumas movimentações no interior do Estado, né? Os pré-candidatos ao governo do Estado estão viajando, se mobilizando, tentando conquistar o apoio ali, inclusive de grandes players do interior, não é isso? Rafael, sim, a gente teve uma agenda importante de se registrar nesta semana, no fim de semana, do senador Eduardo Braga, pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, que busca aí, como ele próprio sempre diz, viabilizar seu nome para essa disputa eleitoral. Nesta tentativa de viabilizar o nome e após aquela configuração que deu uma imagem de grande fortalecimento ao governador Wilson Lima no fechamento das filiações partidárias, sobretudo no interior do estado do Amazonas, e uma imagem de isolamento, uma imagem negativa de pessoas saindo do entorno de Eduardo Braga e do Amazonino Mendes. A gente tem novas configurações. Você lembra que a gente tratou aqui na coluna já algumas vezes que eles buscavam outro efeito psicológico. Todos trabalhavam com efeitos psicológicos nesse momento. O Wilson Lima também, quando traz essa grande quantidade de pessoas no entorno dele, ele traz um outro efeito à população, aos eleitores, de que ele sim, ele tem força, ele está no domínio, ele tem comando a respeito do cargo que ele ocupa. É uma imagem que ele não tinha e ele traz com todos aqueles eventos e aquela demonstração de apoiamentos. Os adversários buscam outro efeito psicológico agora para mostrar que também estão no game e que também conversam com outros prefeitos. Para além disso, existe sempre a possibilidade de traição, de um lado e de outro. Sempre, até o fechamento das urnas, tudo é possível, né? A gente até tratou daquela expressão de Parintins, que até boi voa, né? Pois bem, falando em Parintins, foi lá em Parintins que há um contraponto a essas imagens. O Eduardo Braga tem sido muito atacado em relação pelos adversários, né, dele, por aliados de Wilson Lima, por ser alguém que está desprestigiado em todo o local. Eles sempre utilizam essa carga de imagem associada a Eduardo Braga, a gente observa isso em todos os ambientes. E lá em Parintins, o Bi Garcia, prefeito de Parintins, um dos maiores colégios eleitorais do interior do Amazonas, fez um grande evento para atender Eduardo Braga neste final de semana. Andou com o senador Eduardo Braga para cima e para baixo, foi para o mercado, fez discurso para vários aliados dele lá em Parintins, lideranças políticas, que o Amazonas precisa de alguém como Eduardo Braga. Ele ficou 2 horas no ar, o Bi Garcia, me parece que tem um programa de rádio lá em Parintins que entra em rede no final de semana, 2 horas em todas as rádios da cidade, e esse espaço também foi ocupado pelo senador Eduardo Braga. Eu mesma recebi o link dessa transmissão pela internet aqui em Manaus. Então você vê que não houve nenhuma tentativa. A gente percebe que há alguns prefeitos que dialogam com os adversários de Wilson Lima, mas evitam dar publicidade disso neste momento. Eles acham que agora é precipitar algumas coisas, porque muitos ainda esperam repasses, convênios. Eles acreditam politicamente, nos bastidores esse trato, e é sempre, não é só dessa eleição, que isso pode inviabilizar algum tipo de tratamento mais cortês em relação a eles. Eles tratam dessa maneira. Então, é normal desse período que se evite tomar um lado que seja contrário a de quem está na máquina. Pois bem, o Bi Garcia vai no contraponto. E você lembra que na entrevista com o Davi Almeida, a gente até tratou de que o prefeito de leve se ressentia de que os repasses ainda não foram feitos na ordem do que o governador havia prometido, e que o repasse para Parintins, proporcionalmente, representava muito mais do que o governo estava fazendo para Manaus. E alguns aliados da se queixavam disso. Pois bem, justamente Parintins é esse ambiente que Eduardo Braga recebe um outro tratamento, um tratamento de grande relevo. Esse é um dado que a gente precisa chamar a atenção pela influência que o Bi Garcia tem no interior, na relação com outros prefeitos, por ser Parintins uma cidade também que é um grande colégio eleitoral. Estava também na agenda o Beto D'Angelo, que é prefeito de uma outra cidade que é um grande colégio eleitoral, você sabe que é Manacapuru. Então isso é um dado de contraponto muito positivo para a imagem do senador Eduardo Braga. De bastidores e, enfim, de formações de público, a gente sabe que o senador Eduardo Braga, nas emendas, na atuação parlamentar dele, direcionou muitos recursos para Parintins. Politicamente, o Bi Garcia tem também alguns acenos em dívida com o senador Eduardo Braga, que talvez
fosse necessário cumprir neste momento que ele precisa, né, de criar essa imagem, esse contraponto, até uma estratégia psicológica de convencimento tanto do eleitor quanto de outros prefeitos, nesse diálogo de que ele se fortalece, que ele está no jogo ainda, né? Então tem esses dados que a gente precisa observar dessa movimentação toda. E sempre lembrar aos nossos ouvintes que isso só se fecha em agosto, né? O registro de candidatura, a divisão das forças todas só se fecha em agosto. Só que para este momento, claro, que isso dá uma injeção de ânimo na imagem de Eduardo Braga, o que não significa que o governador Wilson Lima não esteja ainda se movimentando de todas as formas, e a gente vê que ele não para, vê pelas redes sociais, no interior, busca atenuar os pontos negativos dele e trabalha, né, estrategicamente, diferente do que fez no início do governo, neste momento, neste sentido.